Esta noite quero que vocês abram comigo no capítulo 14 de João e quero que olhem para o versículo 16. Agora, eu tenho várias escrituras que gostaria de ler, mas vou me limitar a esta em particular. O capítulo 14 de João, começando no versículo 16. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Papa João uma vez foi perguntado qual era a maior necessidade do mundo, e ele disse: o ensino e o ministério do Espírito Santo. Minha esposa e eu tiramos umas breves férias há alguns anos com o grande teólogo suíço Karl Barth, e eu perguntei ao Dr. Barth: qual será o próximo foco teológico no mundo? Isso foi antes de um movimento carismático florescer como o conhecemos hoje. E o Dr. Karl Barth, com grande visão profética, disse: o foco será no trabalho do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora, é impossível entender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja, ou compreender seu próprio relacionamento com Deus sem a pessoa e a obra do Espírito Santo. Hoje, temos o que é chamado de movimento carismático, e eu vejo isso em todo o mundo. Vejo isso em todas as suas formas. Estive em alguns países onde dizem que o movimento carismático está avançando muito na Igreja Católica Romana, e percebo que essas pessoas nunca falaram em línguas. Elas simplesmente tiveram uma nova experiência com Cristo e ainda assim se chamam carismáticas. E estão certas, porque todo verdadeiro cristão é carismático. Todo verdadeiro cristão é carismático. É da palavra carismático que obtemos nossa palavra carisma, que é o plural de charis, que significa dom, um dom de graça. Agora existem 20, 21 ou 19 dons, dependendo de como se conta. No meu livro eu digo 20, mas penso que é apenas uma lista exemplificativa dos dons do Espírito. Mas todo verdadeiro crente tem um dom do Espírito Santo. O dom de administração, o dom de ajuda, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre. Seja qual for o dom, ele é dado pela vontade do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo para você, para ajudá-lo, guiá-lo, fortalecê-lo, edificar o corpo de Cristo e testemunhar de Cristo ao mundo ao nosso redor. E nesse sentido, todo verdadeiro crente é carismático. Agora vamos examinar um pouco mais a palavra e a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele não é uma coisa, não é um isso. Ouço pessoas dizerem, eu quero isso. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém, ele é Deus. Há 3 pessoas na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pode dizer, eu não entendo isso. Nem eu. Não vou tentar explicar, pelo menos neste momento, exceto pela fé, que há um só Deus expresso em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é todo-poderoso. Miqueias 3:8 diz, mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que Ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vá, Ele está lá. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele precisou sair do corpo humano, porque Cristo só podia estar em um lugar por vez. Ele estava limitado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse vir em seu lugar e estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo.
O Espírito Santo pode estar em seu coração e no meu, mesmo que vivamos a 1000 milhas de distância. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir e realizar sua grande obra ao longo da história da igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito Santo quem nos ensina e nos leva mais e mais profundamente à medida que avançamos em nossa vida cristã. Na nossa vida cristã devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo e ele está lá para ajudá-lo a viver a vida cristã. Não há uma pessoa nesta audiência que possa ser cristã sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa nesta audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente importante. Ele é essencial em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo possui todo o conhecimento. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No livro de Apocalipse é dito que ele tem 7 olhos. O número 7 representa a perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos. Ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que ocorre no seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. Nada está escondido dele. O poder de sondar e investigar do Espírito Santo, com esses 7 olhos que enxergam em todas as direções, confere a ele conhecimento perfeito. A Bíblia também diz que ele é eterno. Em Hebreus 9:14 encontramos a expressão o Espírito Eterno. Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Para explicar a Trindade novamente, eu não sei exatamente como, mas vamos usar uma ilustração. Pense em uma maçã. Você tem a casca do lado de fora, a polpa e o caroço. Mas tudo isso forma a maçã. Ou pense no gelo, na água e no vapor. São a mesma substância, mas assumem formas diferentes. Essas são ilustrações imperfeitas da poderosa Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é referido como o Espírito Santo ou, na tradução do inglês antigo, o Espírito Santo, Holy Ghost. E a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos ajudar a sermos santos. Devemos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Sempre devemos estar crescendo mais a imagem e a conformidade de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento. A Bíblia também ensina que onde Ele está, há liberdade. Nosso irmão há pouco mencionou a liberdade que ele tem em Jesus Cristo. Ele nos liberta da escravidão da lei e do legalismo. Porque veja, mesmo que você seja escravo do pecado, das drogas, do álcool ou do que quer que seja, Jesus disse que você é escravo do pecado. Mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa de sua morte na cruz. O Espírito Santo também nos liberta. Onde está o Espírito, aí há liberdade. Eu consigo entrar em um culto e em 5 minutos dizer se aquelas pessoas foram libertas pelo Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer. Ele nos convence do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, ele usa as orações de uma mãe, como nosso irmão mencionou há pouco, ou uma experiência trágica, ou o sermão de um pastor, ou alguma outra experiência. Talvez esta transmissão, ele usará isso para convencer você do seu pecado e da necessidade de entregar totalmente sua vida a Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo e muitas vezes ele nos incomoda. Já vi pessoas se levantarem de seus assentos, virem até a frente e balançarem o punho na minha direção, tão incomodadas estavam pelo Espírito de Deus. Mas elas voltam. Um homem voltou na noite seguinte e aceitou Cristo.
Outro veio às 5 da manhã até nosso hotel para receber Cristo. O Espírito Santo às vezes deixa você com raiva, ele o incomoda. Você não gosta que alguém aponte diretamente para você e diga: você é um pecador. O Espírito Santo aponta diretamente para você. Ele coloca uma adaga em seu coração e diz: você é um pecador. Você precisa se arrepender. Não gostamos de ouvir isso, mas esse é o trabalho do Espírito Santo. E sem o trabalho do Espírito Santo, você nunca poderia ir para o céu. Você nunca poderia ter seus pecados perdoados. Você nunca poderia ser salvo. O Espírito Santo tem trabalhado com alguns de vocês durante toda a semana, quer você tenha estado aqui ou não. Em segundo lugar, ele dá nova vida. Veja, a Bíblia diz que estamos mortos em pecados e transgressões. Nosso espírito interior, feito à imagem de Deus, está morto para Deus. E o que a humanidade precisa? Hoje à noite a humanidade precisa de vida. Todos pecaram, portanto, todos estão mortos para Deus. E um homem morto precisa de vida. O Espírito Santo vem para nos dar essa nova vida em Jesus Cristo. Bertrand Russell escreveu uma vez a um amigo: eu só conseguia pensar em suicídio por causa do homem e de suas obras. A noite cai impiedosa e sombria. É assim que você se sente? A noite está caindo impiedosa e sombria para você? Veja, o homem sem Deus está morto. Mas Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E é o Espírito Santo quem realiza o trabalho de fazer de você uma pessoa nascida de novo. É um ato sobrenatural, não por obras de justiça que nós tenhamos feito. Nenhuma das suas boas obras ou coisas boas que você fez irão salvá-lo. Paulo disse a Tito: mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu não mereço o céu. Eu não mereço ter meus pecados perdoados. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ter esta paz no meu coração. Eu não mereço esta alegria profunda e constante que tenho. É pela graça, pela misericórdia. Algo que eu não mereci, algo pelo qual não trabalhei. Eu simplesmente recebi um presente. O presente de Deus. O presente da salvação. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. E então, em terceiro lugar, como já mencionei, ele habita em nós. Muitos de vocês estão espiritualmente mortos e sobrecarregados com os problemas ou com a vida na qual vivemos hoje, nesta cultura hedonista. O Espírito Santo pode vir até você e habitar em você neste exato momento. Você pode recomeçar uma vida totalmente nova, a vida do Espírito, o Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo pulsando vida espiritual através de você e em você. Eu porei o meu Espírito dentro de vós e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis, diz Ezequiel 36. Pense nisso. Deus disse: eu porei o meu Espírito dentro de vós, eu virei para habitar em vós. Pense no seu corpo como a morada de Deus. E é isso que acontece. Seu corpo se torna o templo onde Deus habita pelo seu Espírito Santo. É por isso que nunca devemos levar nada impuro para dentro de nossos corpos. É por isso que devemos disciplinar nossos corpos. É por isso que devemos cuidar de nossos corpos, porque são o templo do Espírito Santo. Deus ama o seu corpo. Ele não quer que ele seja poluído e contaminado por desejos carnais e coisas às quais você se entrega. Ele habita convosco e estará em vós, disse Jesus no texto que lemos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Disse 1 Coríntios 3,16. E então, em quarto lugar, o Espírito Santo lhe dá poder para servir a Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu não posso fazer o trabalho que estou fazendo sem o poder do Espírito Santo. As pessoas sempre, sabe, coitadas delas. Eu amo os repórteres de jornal. Alguns deles são meus melhores amigos, mas muitos, que não conhecem a Cristo, não conseguem compreender o que está acontecendo. Eles estudam, tentam penetrar o assunto e tentam descobrir. Acham que é propaganda, acham que é promoção, pensam que é outra coisa.
Um sujeito disse que sabia o segredo de por que as multidões vinham para essas reuniões. Ele disse que era por causa dos meus olhos. Bem, você não consegue ver meus olhos da quarta fileira para trás. Não. Eu vou lhe dizer o segredo. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, onde Cristo é exaltado. Eu não afirmo ser um grande pregador. Sou apenas um comunicador da mensagem de Deus. Ele me chamou e me deu esse dom. Ele deu a Cliff o dom dele. Ele deu a Ted o dom dele. Ele deu a Bev Shea o dela, a John o dele e a todos esses membros da equipe. Ele deu a eles dons diferentes. Ele dá conforme sua vontade. Há alguns membros da equipe que temos conosco aqui e algumas pessoas que conseguem fazer coisas que eu daria qualquer coisa em minha posse para ser capaz de fazer, seja em termos de organização, seja em termos de música. Eu gostaria de poder cantar como algumas dessas pessoas. Eu não consigo cantar uma nota. Na verdade, eu nem canto quando estou ao lado de alguém porque atrapalho a pessoa. E eu não sou o melhor organizador do mundo. Mas Deus me deu meu pequeno dom, o dom de comunicar o Evangelho. E o que realmente importa é a mensagem. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Que Ele voltará novamente e que Ele está pronto para entrar em seu coração agora mesmo, pelo Espírito Santo, e fazer de você uma nova pessoa. Esse é o Evangelho. Essa é a única mensagem que Cristo me deu. Essa é a única mensagem que Deus me deu. Estava lendo sobre algo em Wakefield, Inglaterra, outro dia. Uma mulher tentou passar no teste de direção 38 vezes e falhou 38 vezes. Talvez você tenha tentado tantas vezes assim para obter uma licença espiritual para sentar no banco do motorista da sua vida, mas isso não deu certo. Quantas pessoas foram a reuniões, rededicaram suas vidas, vieram à frente ou saíram de lá dizendo: vou viver de maneira diferente ou vou fazer melhor. Mas isso simplesmente não funcionou. Esta pode ser a 38ª vez. E hoje à noite pode funcionar porque você vai entregar sua vida a Cristo da maneira certa, pelo arrependimento dos seus pecados e pela fé em Cristo. E o Espírito Santo virá de forma sobrenatural, renovará você e lhe dará uma nova natureza. E então, o Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Quais são os frutos? 9 deles. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são produzidos pelo Espírito Santo. Há pessoas que você pode não conseguir amar naturalmente. Elas simplesmente não são do seu tipo. Mas o Espírito Santo lhe dará o poder de amá-las. E a maior coisa do mundo, o que é? O amor. A maior evidência de que você conhece a Cristo é o amor. E você não consegue amar essa pessoa? Bem, eu sei que há algumas pessoas que são difíceis de amar, mas o Espírito Santo pode amar através de você. Ele pode amar através de você. E então, você não sente alegria. Há muitas vezes que sinto que não tenho alegria e me ajoelho e digo: Senhor, onde está o fruto do Espírito da alegria em minha vida? E a alegria está lá, lá no fundo. É um rio profundo. Independentemente das circunstâncias, há um rio de alegria. E então a paz que excede todo entendimento vem do Espírito Santo. Seja qual for a situação, deixe o mundo desmoronar, eu tenho paz no meu coração. Eu sei para onde estou indo, sei de onde vim e sei por que estou aqui, pelo Espírito Santo. Você conhece a Cristo? Veja, o Espírito Santo vem para fazer isso. Ele vem para magnificar, glorificar e exaltar o Filho. João 16:13 diz: Ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Em outras palavras, não devemos sair por aí dizendo: o Espírito Santo isso, o Espírito Santo aquilo, e ignorar Cristo. Ele veio para magnificar o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para glorificar Cristo. E o Espírito Santo se alegra quando você glorifica Cristo em sua vida. Agora, a Bíblia diz que você pode pecar contra o Espírito Santo.
A Bíblia diz que você pode irritar o Espírito. A Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito. A Bíblia diz que você pode mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode tentar o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode resistir ao Espírito Santo. E se você resistir ao Espírito Santo, não há perdão. Porque veja bem, é o Espírito Santo que o atrai a Cristo. É o Espírito Santo que o convence de sua necessidade de Cristo. E se você resistir a Ele, continuar resistindo, seu coração ficará cada vez mais endurecido. Então, não há mais arrependimento, não há mais salvação. Há apenas um caminho de salvação, e esse caminho é Cristo. É uma coisa solene resistir ao Espírito Santo. Você percebe a voz dele e ainda assim recusa deliberadamente. É perigoso resistir ao Espírito. Aquele que rejeitou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob o testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com o qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito da graça. Estou pedindo a você, hoje à noite, para se render ao chamado do Espírito Santo. Estou pedindo que venha aos montes e diga: eu quero Cristo na minha vida para ser meu Senhor e meu Salvador, e quero ter certeza disso. Você pode ser fiel na igreja, mas realmente não conhece a Cristo. Ou você pode não ter nenhuma religião. Você pode ser católico, protestante, judeu, ou não ter religião alguma. Eu não sei quem você é ou o que você é, mas eu presumiria que a maioria das pessoas aqui hoje à noite frequentam igrejas. E eu conheço milhares de frequentadores de igrejas que precisam vir a Cristo de uma nova maneira e ter uma nova experiência com o Senhor Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Porque veja, há muitas pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para me aprofundar no que significa ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Tudo isso está no meu livro. Porque estou aqui esta noite para falar sobre o que o Espírito Santo pode fazer por você, bem agora, aqui e agora. E eu vou pedir que você se levante de onde está sentado. Centenas de vocês, como temos visto noite após noite. E quero que venham e fiquem aqui na frente da plataforma e digam ao vir: eu quero Cristo no meu coração. Quero saber que estou indo para o céu. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero começar uma nova vida. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você está lá em cima, na galeria superior, levará cerca de 2 minutos. Então comece agora. Pode trazer seu amigo com você. Há milhares de vocês aqui esta noite que Deus tem falado ao coração. Levante-se e venha agora mesmo, rapidamente, e diga ao vir: eu quero Cristo no meu coração. Quero que o Espírito Santo entre na minha vida hoje à noite. Quero que Cristo perdoe meus pecados. Levante-se e venha rápido. Vamos esperar por você. Homens, mulheres, jovens, venham agora. Você que tem assistido pela televisão pode ver que há dezenas e dezenas de pessoas vindo aqui para fazer seu compromisso com Cristo esta noite. Eles querem que seus pecados sejam perdoados. Eles querem uma nova vida em Cristo. E o Espírito Santo é aquele que pode realizar esse ato sobrenatural em seus corações, ou no seu. Isso pode acontecer agora mesmo, onde quer que você esteja. Eu vou pedir que você diga sim a Cristo. Receba-o no seu coração. Deixe que o Espírito Santo entre para habitar, para lhe dar poder sobrenatural,
para produzir o fruto do Espírito que é tão desesperadamente necessário na sua comunidade, na sua família e na sua própria vida. Venha e faça esse compromisso no seu coração. Que Deus te ajude a fazer esse compromisso.